O objetivo da nossa aula de hoje vai ser aí, né, estudar, ou melhor, relembrar, né, estruturas de decisão dentro aí do Visual G, tá? Estruturas de decisão é um assunto, né, que existe, na verdade, em qualquer linguagem de programação, tá? Então a gente vai ver agora no Visual G, mas cabe, né, para qualquer linguagem na hora de fazer um programa, né, ou na hora de fazer uma página web. Até lá no Excel, né, nós temos a fórmula C, né, onde a gente avalia uma condição e exibe aí os valores, né, se a condição é verdadeira ou se a condição é falsa, né? Então lembrando um pouquinho lá das aulas do Excel, tá? Então nesse caso aqui, ó, vamos lá, qual que é a definição aí, né, relativo então à estrutura de decisão, tá? Uma estrutura de decisão, primeiro, né, o que é, né? Na verdade aí são, né, são instruções, tá, que eu vou colocar aí, né, no meu código e vai fazer aí, né, com que determinados códigos, né, blocos específicos sejam escolhidos, tá, para serem executados. Com isso, a gente redireciona, né, determinadas partes aí do nosso programa, né? A gente redireciona o fluxo aí do nosso programa ou da nossa página web, ou ainda, né, por enquanto aqui no nosso algoritmo, tá? Em outras palavras, é uma estrutura, tá, que ela vai permitir aí, né, que eu possa executar algumas instruções se essas, né, instruções, né, satisfazerem aí uma determinada condição, ok? Então essa é a ideia. Então eu vou ter aí uma condição para ser avaliada, tá? E aí, se a minha condição ela for verdadeira, tá? Ela vai seguir para um caminho. Se ela for falsa, né, ela vai seguir para outro caminho, tá? Só para ficar mais claro nos nossos exemplos aqui, vamos imaginar, tá? Então, por exemplo, aqui, né, uma frase muito comum aí, né, é o dia a dia de um aluno, né? Principalmente de um aluno aí que estuda durante o dia, né? Um aluno aí de ensino médio, né? Só irei à escola se, tá, estiver fazendo sol, tá? Então repare que eu tenho aí a palavrinha do se, tá? Que justamente implica na verificação de uma condição, tá? Então, tá? Então, por exemplo, aqui nesse momento, né, está fazendo sol, tá? Então eu vou à escola, tá ok? Mas e se estiver chovendo, né? Ou se estiver à noite, tá? A gente vai ver que essa condição, né? Ela não se torna verdadeira, ela se torna falsa, né? Então qualquer coisa diferente aí do Sol, né? Torna essa condição falsa, tá? Então na verdade eu tenho dois caminhos possíveis aqui. Se a minha condição ela é verdadeira, tá? Então eu vou à escola, mas se a minha condição é falsa, tá? Eu não vou aí à escola, ok? Então, analisando uma condição, tendo dois caminhos possíveis, tá? Um outro caminho, um outro exemplo muito comum, talvez, aí, né, na faixa etária de vocês, tá? Então, quando, né, que nós atingimos a maioridade, né? Então, atingirei a maioridade se, olha lá, né, o se novamente, para avaliar uma condição. Se a minha idade for superior ou igual a 18, tá? Então, olha só, eu tenho dois caminhos possíveis aqui, né? De atingir a maioridade, né? Ou não atingir a maioridade, tá? Eu sou maior de idade, eu posso dirigir, eu posso, né, o aluno, né, quando está nessa faixa etária, fala assim, eu posso tomar conta do meu próprio nariz? Sim, você pode tomar as decisões por conta própria, né? E aí arcar com as consequências quando essa decisão aí, né, pode ser um pouco equivocada, tá? Mas, brincadeiras à parte aqui, tá? Eu tenho dois caminhos possíveis, tá? Então, neste caso aqui, vamos imaginar, né? Eu tenho 25 anos, tá? Quando eu faço essa verificação aqui, uma pessoa de 25 anos, ela atingiu ou não atingiu a maioridade? Eu preciso avaliar a minha condição, tá? Este valor aqui, ele é superior ou igual a 18? É, tá? Então a gente vai falar que é a condição, né, que vai estar implícita aqui, ela é verdadeira.
tá? Então, beleza, ó, você é maior de idade, você pode dirigir, as ações que você toma já são por conta própria, tá? Mas, né, vamos pegar um outro exemplo aqui, tá? 15. O aluno tem 15 anos, tá ok? A pessoa tem 15 anos. Ela atingiu ou não atingiu a maioridade, né? Esse valor, o 15, ele é superior ou igual a 18? Não, né? Ele não é superior ou igual a 18. Então, essa condição, ela produz um resultado falso, tá? E aí, então, a pessoa não é dona ainda do próprio nariz, ela não pode conduzir, né, um veículo aí automotor, ela não pode dirigir um carro, uma moto, tá? Então essa é a intenção desse exemplo. Eu tenho dois caminhos possíveis. Se a minha condição, né, a minha idade, ela é superior ou igual a 18, né, a gente vai falar, né, no próximo slide, maior ou igual a 18, né, ou, né, se ela não é maior ou igual a 18. Tá? Então é importante deixar claro aqui, né, a condição como a gente vai montar, que ela vai nos levar a dois caminhos possíveis, né? Ou o caminho verdadeiro na análise dessa condição, ou no caminho falso, né? Na análise dessa condição, tá ok? E por fim, um exemplo também muito comum, né, do dia a dia de um aluno da ETEC, tá? Então, seria aprovado nesta disciplina se, então olha lá a palavrinha C novamente, obtiver um dos conceitos, então, a seguir. Então, o MB, tá? O B ou o R, tá? Então, repare que eu tenho aqui a palavrinha do ou, né? Que a gente também vai vir a estudar aí, né? Na sequência dos nossos exemplos, tá? Então, neste caso aqui, né? Então, no caso específico do ou, implica que tendo apenas, né, um dos valores, o meu aluno está aprovado, tá? Então, vamos imaginar aqui, né? Então, eu vou ter lá uma variável conceito e aí eu vou perguntar para o aluno, olha, qual foi o seu conceito aí, né? Final da disciplina de matemática. Ah, professor, eu tive um B na disciplina de matemática, tá? Então, quando eu comparo aqui, né, o B aí, né, ele é igual a MB, ou ele é igual a B, ou ele é igual a R, tá? Opa, ele é igual a B, tá? Então, ele produz aqui uma igualdade, tá? Então, o meu aluno está aprovado, tá? Então, a gente vai ter aqui o verdade, tá? Da mesma maneira que, de repente, eu posso perguntar para um aluno, né, qual foi o seu conceito aí final na disciplina de história, né? E aí o aluno fala assim, olha, professor, eu tirei um I, tá? O I não é igual, né, a MB, não é igual a B, não é igual a R, né? Então ele produz aí um resultado falso, né? E aí, nesse caso, meu aluno não está aprovado, né? E aí, o contrário de aprovado para o nosso caso é reprovado, tá ok? Então essa é a ideia por trás, né, de avaliar uma condição e ter dois caminhos possíveis, ou eu sigo o caminho do verdadeiro ou eu sigo o caminho do falso, tá? Então esse ponto aqui, ele é muito importante quando eu avalio, né, estes exemplos, tá? Vamos lá, tá? Quais são os operadores, né? Operadores relacionais aqui para o Visual G, né? Embora eu tenha colocado aqui PHP, né? Eu estou me referindo ao Visual G, tá ok? Então no Visual G, quando eu preciso comparar igualdades, se duas variáveis são iguais, eu uso apenas um igual, tá? Se eu quero comparar aí se uma variável, né, ela é maior do que outra variável, se um número é maior do que outro número, eu uso apenas o sinal de maior, tá? Se eu quero comparar aí, né, se uma variável ela é maior ou igual, como foi o caso aí do exemplo anterior, né, do exemplo 2, a gente vai usar maior ou igual. E a gente ainda tem o menor, menor ou igual, diferente, tá? Então esses são os operadores relacionais, tá? Operadores que eu utilizei aqui, né? Então, para este exemplo aqui, a gente vai ter o da igualdade, tá? Para esse outro exemplo aqui, nós vamos ter aí o maior igual, e aí nós já vamos construir aí, né, estes exemplos, tá? Na sequência, tá bom?
Então, uma vez que eu conheço esses operadores, eu posso continuar aqui nos nossos exemplos, tá? Então, olha lá, por exemplo aqui, né? Comparando, ok? Ainda lá o 18, né, da idade e o 15, né? 18, ele é maior do que 15? Ele é maior do que 15, tá? Então, o resultado aqui, ele é verdadeiro, tá, ok? E se eu inverter a ordem dos números? E o 15, ele é maior do que 18? Não, ele não é maior do que 18, tá, ok? Ele é menor, tá? Então repare que, né, eu usei a palavrinha não. Né? O 15 ele é maior do que 18? Não, ele não é maior do que 18. Então qual que é o resultado? Falso, tá? Então olha só, eu tenho dois resultados possíveis aqui, tá? Vamos continuar aqui, olha. Então, ainda usando o sinal de maior, tá? O 25, ok? Ele é maior do que 18? Sim, ele é maior do que 18. Então, resultado verdadeiro, tá? Então, ainda, olha, lá no exemplo 2 aí, né, em relação à idade, eu estou comparando aqui, né, alguns valores exatamente com o 18, tá? Em questão aí, tá bom? E aí, só para a gente então pensar outros números, e o 7? Ele é menor do que 20? Tá? Sim, ele é menor do que 20. Então o resultado é verdadeiro, ok? E o 20? Ele é menor do que 7? Tá? Então repare que eu mantive o sinal de menor e inverti os números, né? Se o anterior, né, ele acabou aqui dando verdadeiro, né? Claro que, né, seguindo aí a matemática, né, ele vai ser falso. Então o 20, tá, ele não é menor do que 7. Então ele produz um resultado falso, tá bom? E o 18? Ele é maior do que o 18? Tá? Vamos imaginar lá, olha, estou querendo saber, né, se a pessoa aí ela atingiu a maioridade ou não, mas eu usei um 18, mas eu coloquei um maior. Né? Eu não usei um maior igual, eu usei somente maior. Nesse caso, 18 não é maior do que 18. Tá? O resultado é falso aqui. Tá? Então é importante que fique claro isso. Se eu quero comparar aí, né, um limite, né, justamente com o que acontece com a idade, né, superior ou igual, eu uso o sinal de maior igual. Então, quando eu comparo lá, o 18, ele é maior ou igual a 18? Sim, ele é maior ou igual a 18. Então, o resultado é verdadeiro, tá? Isso nos leva já a uma outra variável, uma outra comparação, né? Quando eu vou comparar aqui, né, usando o sinal de igual, eu estou querendo comparar a igualdade. O 18 é igual a 18? Sim, os números são iguais, então o resultado meu é verdadeiro, tá? E o 15? Ele é diferente de 18? Sim, tá? O símbolo do diferente aqui, né? Ele é diferente da matemática, né? Lá na matemática nós usamos o sinal de igual cortado, tá? Aqui não, né? Dentro do Visual G, dentro de uma linguagem de programação, nós usamos aí, né, o sinal de menor seguido do sinal de igual, ou ainda, dependendo da linguagem aí, né, a gente usa um ponto de exclamação, né, seguido por um igual. Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar o sinal de menor seguido do sinal de maior para comparar aí a diferença, tá? Então, o 15, ele é diferente, né, do 18. Então, o resultado meu é verdadeiro, tá bom? Então, repare que aqui eu tenho situações onde eu estou comparando, tá? Onde eu estou avaliando uma condição, tá? Se a minha condição é verdadeira ou se a minha condição é falsa. Então repare que para todos estes exemplos, né, nós temos sempre dois resultados possíveis. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Tá? Só para terminar essa primeira parte da explicação, tá? Vamos comparar strings, por exemplo. Tá? Então eu quero saber aqui, olha, né, se o resultado aí de Guilherme, né, ele é igual a Guilherme. Tá? Então aqui deu o resultado verdadeiro. Repare que aqui, né, é importante deixar claro, dependendo da linguagem de programação, ela vai fazer diferenças ou não, né, de letras maiúsculas e letras minúsculas. Para o Visual G, né, ele independe muito, mas aí eu vou trabalhar de um modo geral, né, para a maioria das linguagens de programação. Então, no caso, a string, o texto, né, ou a variável literal, a variável caractere, né, ela, vamos comparar aí da seguinte maneira, né?
que ela vai ser igual se todas as letras forem iguais, respeitando maiúsculas e minúsculas. Então, nesse caso, Guilherme é igual a Guilherme, então verdadeiro, tá bom? Na sequência, se eu comparar Guilherme, tá, com Guilherme com letra maiúscula e letra minúscula, tá, a maioria das linguagens de programação produz um resultado falso, tá? Um exemplo muito comum disso, vocês quando precisa colocar uma senha, tá? Por exemplo, lá no Teams, lá no NSA de vocês, se vocês cadastrarem a senha com G maiúsculo, né, e tentar depois usar a senha com G minúsculo, vocês vão perceber que ele vai dar senha inválida, tá? Então, qualquer sistema que use senha, né? Então, o e-mail, o celular, o videogame, né? O que for daí, tá? Ele faz diferenças de maiúsculas e minúsculas. Então, a string Guilherme com G maiúsculo, né? Ela não é igual à string, tá? Guilherme com G minúsculo. Então, ela produz aqui um resultado falso. Ah, professor, e se eu tivesse usado o símbolo do diferente? Aí sim, ele seria verdadeiro, tá? Guilherme com letra maiúscula é diferente de Guilherme, né, com letra minúscula, mas eu estou usando o símbolo da igualdade, tá bom? E aí, na sequência, tá? Então, só para comparar já strings bem diferentes, né, o Guilherme com letra maiúscula é igual ao Gustavo, né, com letra maiúscula? Não, eles não são iguais, apesar de começar aí, né, as duas primeiras letras serem iguais, né, o resultado que ele vai produzir aqui, então, é falso, tá? Então, as strings são diferentes, tá ok? Então, aqui eu apresentei uma sequência de vários exemplos, né, e aí agora, né, nós vamos para um exemplo já específico, tá? Relacionado mesmo ao algoritmo. Vamos criar aí um exemplo, então, para o nosso algoritmo. Tá bom?